Imagina aqui comigo, seu time é campeão do maior título que ele já ganhou na história. E no mesmo dia, 2 jogadores do time são presos acusados de um homicídio dentro de campo. Maluquice, né? Mas isso já aconteceu de verdade, sabe com quem? Com o Uberlândia. Vem cá que eu vou te contar essa história. Em 1984, o Uberlândia foi participar da Taça CBF, que hoje em dia equivale à Série B, e o campeonato era todo mata-mata. Na verdade, quase que eles não participaram porque a diretoria achou que o time não estava à altura da competição. Mas aí assumiu um novo presidente, o Pietro Carlo Palladini, e ele disse que iriam participar sim. Ele era empresário, então ele tinha um certo dinheiro, mas teve a ideia de fazer uma parceria com outros empresários e comerciantes da cidade para trazer novos reforços para o Verdão, que agregassem com experiência. O principal nome foi Carlos Alberto Batata, que é filho do atacante Baltazar da seleção brasileira. O Batata veio para ser o capitão do time, inclusive guarda esse nome. E bom, como foi dito antes, o torneio era totalmente mata-mata. Na primeira fase eles ganharam do modesto Nacional de Itumbiara. Na segunda fase veio uma pedreira, o adversário seria o Guarani, um dos favoritos ao título do torneio. Eles tinham um baita elenco, pesquisa aí depois para vocês verem. Enfim, depois de jogos acirrados, o Uberlândia passou de fase. Nas quartas de final, eles pegaram o Itumbiara mesmo. O nome da cidade era o nome do time. E eles venceram. E na semifinal, eles pegaram o adversário super perigoso, que era o Botafogo da Paraíba, que havia sido responsável por eliminar um grande favorito ao título, que era o Sport. Mas o Uberlândia passou. E aí chegaram na final contra o Remo. O jogo da ida foi no Parque do Sabiá para um público de 22 mil pessoas. Partida super difícil, muito intensa, e o Verdão ganhou de 1-0. E agora eles precisavam apenas de um empate lá em Belém para poder serem campeões. Lá em Belém, a partida em si transcorreu sem maiores problemas e o jogo terminou 0-0, ou seja, o Uberlândia foi campeão. Mas ali estava começando uma grande confusão. Naquela época, o placar eletrônico dos estádios tinha um cronômetro digital que marcava o tempo da partida, coisa que hoje a FIFA já proibiu. Enfim, na reta final do jogo ali, o cronômetro começou a dar problema, começou a congelar. E dizem as más línguas que foi a própria diretoria do Remo que fez isso para poder atrapalhar meio jogo ali, que viram que eles estavam perdendo. Mas isso nunca foi investigado, nunca foi realmente comprovado. Mas é isso, o juizão apitou o fim de jogo ali, mais ou menos uns 46 minutos, o cronômetro estava parado e os torcedores do Remo ficaram revoltados com aquilo, de terem perdido, do cronômetro ter dado errado, tá tudo confuso, e eles invadiram o campo. E bom, nesse momento, o time do Uberlândia estava comemorando o título, pá. Aí chegou o troféu pro Batata, que era o capitão na época, levantar e tudo mais. E nesse momento, do nada, chega um torcedor do Remo e dá um soco na cara do Batata. Ele meio perdido ali, a polícia chega e empurra esse torcedor, ele cai no chão e tal, enfim. Gente, simplesmente, esse torcedor, ele morre. E aí todo mundo que tava lá, a galera, os torcedores, começaram a acusar o Batata e o Luizinho, que era outro jogador, de terem matado o cara. E aí foi uma confusão generalizada. Simplesmente os dois foram presos, levados lá pro quartel e ficaram 1 semana presos. O time do Uberlândia foi até embora pra casa e os caras ficaram presos lá. Até que saiu um laudo médico que absolveu os dois. Porque, na verdade, o cara morreu porque ele tinha um aneurisma. E não foi porque ele levou golpe nenhum. E mesmo se tivesse levado, ninguém deu golpe nele. Mas como tava uma confusão de torcedor brigando com o jogador, meu filho, sobrou, foi pra todo mundo. Enfim, no final, só sei que o técnico do Uberlândia estava na briga também. O próprio presidente ficou afastado pela CBF porque ele deu pontapé em torcedor do Remo. Gente, confusão. Mas vocês acreditam nisso? Os caras foram presos após ganhar um título, porque acharam que eles tinham matado um cara, eles não tinham matado. Enfim, futebol e suas histórias. Vocês sabiam dessa? Me contem aí.